Só explicar aos irmãos que por que eu estou usando boné, tá, irmãos? Nós lá não temos o dogma. Eu, quando era da Assembleia de Deus, achava que usar boné era um tipo de desonra ou algo, falta de respeito. Não, lá para nós, cobrir a cabeça é ter alguém sobre nós, que é o Eterno. Né? Aí as pessoas questionam por que Paulo fala de cabeça coberta. Mas ali Paulo está falando de um outro contexto que tem a ver com os coríntios, porque o sacerdote ele cobria a cabeça. O sumo sacerdote usava uma cobertura. Então não há nenhuma proibição de cobrir a cabeça. Quer ver, a pessoa questiona lá no YouTube, por que você usa chapéu? O chapéu porque o nosso povo usa chapéu. Usa outras coberturas. Eu não uso kippá, porque o kippá eu já vejo uma semelhança com o solidel, tá? Mas eu uso chapéu, boné, não há problema algum. Só para os irmãos, porque às vezes quando a gente está num sistema, o sistema prega algo. Ou barba. A barba na Bíblia é um mandamento, a mitzvah positiva. Se você raspa a barba, você transgride duas mitzvot, que é não danificar a ponta da barba e ter um ornamento feminino. Porque a mulher nasce sem barba. Todas as irmãs aqui estão sem barba. Porque ela não tem isso. Deus não colocou isso nelas. Eu fiquei muitos anos na Assembleia de Deus. Desde pequeno eu ouço falar que é pecado. Mas eu nunca achei na Bíblia. Aí você cresce, aí você vai pesquisar na história. É um costume que vira dogma, que vira lei. As pessoas falam que não seguem lei. Será que não? Se lei é regras. Você tem regra para entrar no teu trabalho, que é o horário. Se você não cumpre regra, o que acontece? Mandaram embora. Segue lei ou não segue? Por que diante de Deus dizem que não tem lei? Tem que haver regra, senão vira bagunça. Então tudo tem que haver uma lei para poder estabelecer limites ao homem. Horário para chegar, horário para sair para o almoço. Então a lei de Deus não é legalista. Nós não estamos aqui para deixar você um robô, uma máquina, mas sim para ensinar os princípios que Deus ensinou ao povo, que é o fundamental para a nossa caminhada com Deus. Quando Paulo diz assim, desenvolver vossa salvação, a salvação é de graça? É, porque nós não teríamos condições de pagar a Deus pelo benefício que Ele nos fez, mas desenvolver é a nossa obrigação. Não adianta colocar culpa em ninguém. Se você pode levantar para orar, Deus não vai fazer isso por você, você que tem que fazer. Então às vezes as pessoas elas sempre querem tirar do ombro dela a responsabilidade, quer jogar no ombro dos outros. Nunca assume que no mundo ela tem que ter responsabilidade. Anjos seguem leis, os que não seguiram foram lançados em trevas. Segunda carta de Pedro fala isso. Né? Então nós temos que pensar se de fato nós aprendemos de fato a verdade ou dogma. E vir para a palavra de Deus é ir para a verdade. E a verdade não vai nos alegrar. A verdade vai dizer o fato. E aí você escolhe, se tu quer verdade ou quer viver, continuar no engano. O livro de Oséias, a palavra Oséias, o próprio Josué se chamava Rocheia, que depois vira Yehoshua. A diferença é que ele entra o trigrama, que é o nome do Eterno, a entrada do Yud, Rei, Vav. Aí a raiz é a mesma, salvação. É o livro da salvação. Mas eu estava lendo esse texto de Oséias e eu vi por várias vezes, né, aqui a expressão é o seguinte, olha. No terceiro versículo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui está o Senhor com letra maiúscula, que aqui no hebraico é Yahweh. Aí depois você vai pesquisando 4:1, no mesmo livro. Ouve a palavra de Yahweh, a voz, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, pois não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. E por várias partes aqui vai falar que o povo não conhece ao Eterno. Como que um povo que é dele não conhece a Ele? Que aqui nós estamos falando de um profeta que já está lá na frente, depois de Moisés. O povo, com a caminhada na vida, ela foi permitindo que os dogmas entrassem e eles perderam as características originais de povo, porque se afastaram da real função e do ponto que Deus queria que eles ficassem.
E infelizmente por causa esses afastamentos, começaram a adorar Baal, começaram a adorar outras divindades, começaram a deixar o sincretismo, que é um problema sério da geração de hoje, que é você pegar ideias de outras nações e trazer para o culto. A igreja evangélica hoje está cheia de sincretismo. E que quando você vai perdendo a característica original, e daqui a pouco você está sendo transformado por um sistema. A nação de Israel estava transformada. O povo de Judá não era mais aquele povo que teve no pé do Monte Sinai. Ainda que aqueles que estiveram lá, muitos tiveram uma experiência com o Eterno. E aqui agora o profeta está chamando o povo a voltar. Retornemos a isso. É sair de todos esses dogmas e vir conhecer o verdadeiro Deus. Porque aqui eles já estavam, por exemplo, no cristianismo, Trindade. Isso é um dogma. Isso não é bíblico. Se você for ver na Bíblia, Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 28 e 29, vai falar que o Eterno é um. Da onde surge 3? Surge com Orígenes, depois Tertuliano, Atanásio e tantos outros bispos da Igreja Católica. Você não vê um hebreu pregando a Trindade. Eles querem usar, às vezes, argumentos que não têm solidez. A expressão Elohim, que é plural, mas é um plural que não quer dizer deuses, senão nós estamos falando de politeísmo. Ali é um título de majestade. No hebraico se usa muito o plural, até rosto, é faces. Porque um homem, às vezes, ele está feliz, às vezes ele está triste, às vezes ele está nervoso. Então, o homem tem faces. Então, Elohim não significa que são deuses, mas ali você está falando do poderio dele. Como um juiz também é chamado de Elohim. Então aqui o profeta Hoshea está chamando um povo que é de Deus, mas que perdeu suas características de povo. E nós, quando eu descobri que eu não conhecia o Eterno, eu fiquei assustado. Porque eu fui criado, por exemplo, praticamente a minha infância na Assembleia de Deus. E eu não conhecia quem eu servia. Aí se você vai lá no livro de João 4, lá você vai ver o Mashiach, João 4, 22. Vocês adoram quem não conhecem, nós adoramos quem conhecemos. Se você for olhar isso, ali está falando, o Mashiach está falando com a samaritana, João 4, 22. Que a samaritana e o povo do norte não estavam adorando, sabendo quem estavam adorando. E chega momentos na vida de certas pessoas que você vai perceber, peraí, quem eu estou adorando? A pergunta que eu faço, vocês conhecem de fato o Eterno? Aquele que vocês estão adorando, prestando o seu culto durante os domingos ou qualquer outro dia da semana? Você sabe quem é esse Deus? Ou você segue um conhecimento que já vem de alguns séculos ou anos e anos, gerações? Será que esse conhecimento que chegou até nós é um conhecimento de fato? Será que há verdade nisso? Que como que o profeta vai dizer que o povo de Deus está sem conhecimento de Deus? Se você for ver o contexto, ali o Eterno vai denunciar o pecado, vai denunciar a idolatria, vai falar que eles têm um espírito de prostituição, por isso eles não conseguem retornar. Aí o profeta vai chegar e vai falar, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Não é qualquer conhecimento, é conhecimento das instruções dele. Porque você só pode conhecer a Deus através daquilo que ele diz. Você só pode conhecer uma pessoa se você convive com ela. Como que você vai saber do Eterno se ele não diz quem ele é? Você nunca vai saber dele. Porque ele está numa dimensão que você nunca vai poder ir, eu nunca vou poder ir. Aí o que ele fez? Ele revela a um homem quem ele é. E por isso a Bíblia foi nos dada, para conhecermos o Deus da Bíblia. Se nós não formos nela e seguirmos os dogmas, nós vamos nos perder. Porque Trindade não tem aqui Paulo falando, Deus é 3, não tem. Não tem nenhum apóstolo ensinando isso. Em todas as cartas, Paulo fala assim, Deus é um só. Até João 17, capítulo 17, versículo 3 de João vai dizer assim, a salvação é essa, que conheço a ti como único Deus, e a Yeshua que tu enviaste. Então a salvação é essa, conhecimento do único Deus. Está de acordo com Oséias aqui. Se você não conhece o único Deus, você pode estar adorando um Deus falso. E se for um Deus falso que você estiver adorando, você pode estar cometendo idolatria. E é um dos pecados que bane a pessoa do mundo vindouro. Não tem salvação para o idólatra. Não tem nem aceitando Jesus. Se você estiver na idolatria, a Torá deixa claro, até os gentios lá no capítulo 15 de Atos não podiam estar em idolatria. Então idolatria é um dos pecados que muitas das vezes é sutil.
Mas se você não buscar entender qual Deus você está servindo, e você, certo ponto, pode descobrir que você estava adorando esses anos todos um Deus que nunca existiu. Só existia na mente dos filósofos da época, da antiguidade, ou dos bispos. Então aqui, qual é o conhecimento que Osés está falando para o povo buscar? Do eterno. O tetragrama está aqui, oculto em português, Senhor com letra maiúscula. O tradutor, ele vai no grego, ele não usa o hebraico para traduzir, então aqui você está vendo Senhor, aí no Novo Testamento você vê Yeshua sendo chamado Senhor, aí está a bagunça feita na cabeça do povo, porque Senhor para aqui, Senhor para lá, só que nos originais não é assim. Yeshua é chamado de Adão e o Eterno é chamado do Yud Rei Vav Rei, que nós podemos pronunciar Yavé, Yahua, Yehová, como os judeus falam, que vem para o português para Jeová, uma forma errada, mas o tetragrama Yud Rei Vav Rei. Aqui no hebraico não é Senhor título, é Senhor nome, que vem de um verbo, o verbo ser. E aqui está falando do Criador, o Deus que apareceu para Moisés no Monte Sinai. E Moisés diz, Senhor, aí ele usa um título, com certeza. O que nome eu darei ao povo? Diga ao povo que... No português está eu sou. Adon para Curios. E Curios é uma tradução só de 2 e 3 no hebraico. É uma só, Só que a diferença no Novo Testamento é que o tradutor ele coloca Senhor com letra minúscula para tentar diferenciar. Só que quando é Yeshua, ele coloca com letra maiúscula. E é isso que confunde. Se você pegar uma versão hebraica, lá está Adon para Yeshua, Salmo 110. O pastor pode abrir o Salmo 110, versículo 1. Aí nós vamos ver a diferença. Se eu tivesse a Bíblia hebraica, não está aqui. Mas em qualquer Bíblia hebraica, vocês vão para versículo 1. Aí nós vamos ver a diferença dos termos. No português mesmo, quem tiver uma versão hebraica vai ter essa tradução certa. Vamos lá. Oráculo de Yavé ao meu Senhor. Letra minúscula. Aqui, nessa Bíblia, qualquer outra Bíblia vai estar o disse meu Senhor, meu Senhor. Essa versão, por isso que eu indico a Bíblia de Jerusalém, que essa versão 110:1. Capítulo 110, versículo 1. Nessa versão de Jerusalém, ela está traduzida muito melhor do que João Ferreira. Aí você vê que a tradução como que não atrapalha. Essa já te dá uma diferença, né? Disse Yavé meu Senhor, ou Yahua ao meu Senhor. Essa é a tradução correta. Essa tradução fala do Mashiach. O Mashiach usa isso lá nos evangelhos para falar quando ele vai falar de quem ele é filho. Eu sou filho de Davi, aí ele vai citar isso. Ele vai citar lá por volta do Mateus 21, lá 22, ele vai citar esse texto de Salmos, que são também livros de canções, mas são proféticos. Aí você vê a diferença. Yavé é o tetragrama, é o mesmo de Rocheia aqui que está com o Senhor com letra maiúscula. Se o amado abrir em Rocheia, nessa versão, possivelmente esse Senhor que eu citei aqui vai estar Yavé, porque eles traduzem melhor essa versão. Então o povo carece de conhecer Yavé, Yahua, Yud Rei Vav Rei, e Yeshua é Adon. A problemática é que o Novo Testamento ele é traduzido segundo a visão grega romana, que os tradutores, a maioria que traduzem hoje, não são tradutores que têm esse conhecimento aqui, ou se tem, eles passam por cima. Eu já peguei versões que os dicionários já estão corrompidos, eles não colocam que o nome do Messias é Yeshua. Inclusive eu mostrei uma versão de uma Bíblia para o Sator numa loja, que lá apareceu Yehoshua hebraico e Yehoshua transliterado explicando o nome. E aí você percebe que os tradutores, ele tem o poder na mão de te passar o conhecimento, mas não passam. Se ele passar o conhecimento, as pessoas são libertas. E é desse conhecimento aqui que Deus está falando, do eterno. Mas se você ficar na dependência de um tradutor, aí você vai ter complicações. Porque eu estava mostrando, Satur, que algumas versões colocam notas, a Bíblia de Jerusalém coloca. Se o senhor abrir no capítulo 8 de João, o senhor está com a Bíblia de Jerusalém, leia a nota que está no capítulo 8 de João, na parte de baixo, sobre a mulher adúltera. Esta perícope, omitida nos mais antigos documentos, versões padres da igreja, colocaram em alguns lugares por outros, deixa transparecer o estilo sinótico e não pode ser de João. Está aqui. Nessa Bíblia tá, aqui não está, em outros não estão. Mas está escrito ali, não parece com o estilo de João, mas está na Bíblia.
E todo mundo prega, faz hino em cima de uma passagem que não se sabe quem que enxertou, que não está nos manuscritos mais antigos. Por que está nessa? Não, sim, já, pelo conhecimento da lei de Deus, você sabe que essa história ela está faltando explicações. Como que se é pego em adultério, cadê um homem para comprovar o adultério? Só tem uma mulher ali sendo julgada. Quem tinha que julgar era o Sinédrio, não era Yeshua. Yeshua não tem nada a ver com o Sinédrio. Sabe? Então ali está tudo, ele está escrevendo na areia, ele está no templo. No templo é mármore, não tem areia. Não está na beira da praia? Por que ele está escrevendo na areia? Então tem coisas que também estão sem fundamento aí, né? Tinha sal, né? Sal tinha no mármore que ele jogava. Mas aqui o vinde é para esse conhecimento que nós estamos falando aqui. Que não é me perguntaram se é um novo sistema. Não. Eu, particularmente, o que eu prego aqui é Bíblia. No contexto, sem enxerto, filtrando tudo. Porque pesquisando, por muitos anos, as nossas Bíblias passou pelos padres. E me desculpe, Constantino não tinha nenhuma boa intenção de pregar a verdade. Ele tinha intenção de segurar o império dele, que estava caindo por terra, estava entrando em ruínas. E ele viu na religião a possibilidade de travar tudo. Esses dias eu estava vendo um padre falando isso. A jogada de Constantino. Ele não estava ali para divulgar a palavra de Deus. Ele estava ali, tanto que depois a igreja... o sistema. Aí o sistema se torna político e religioso. Dízimo em dinheiro. Vem da Igreja Católica. Foi instituído por um dos concílios. Que é um dos concílios que vai estipular. Quem não dá dízimo é excomungado. Vira lei. Não é mais a religião separada do Estado. É o Estado e a religião junto. E é por isso que nós temos uma Bíblia que a Igreja Católica escolheu os livros. Por exemplo, quando o Satu falou dos berianos, qual Bíblia eles usavam? Se não tinha o Novo Testamento. E também não existia o Taná. Existiam os escritos, mas eram separados. A Torá era os 5 rolos, né? Mas possivelmente lá no início eram rolos separados. Depois ficam 5 em 1, vamos dizer assim. Depois os rabinos escolhem quais os livros de todos que tinham para canonizar. Mas qual a diferença do João Ferreira de Almeida? No sentido se ele era padre antes de ser pastor. E ele continua acreditando na Trindade. Se o cânon, qual foi o cânon primeiro? O protestante ou o católico? Ele não é inspirado? Por que tem mais livro nele e na protestante não tem? A Bíblia de Jerusalém tem Macabeus. Por que Macabeus não entrou nessa versão aqui? Porque Macabeus fala da lei. Macabeus ensina a lutar pelos preceitos da lei. Ensina o povo a sair do paganismo. Mostra que os sacerdotes abandonaram a idolatria e lutaram para consagrar. E os Macabeus, eles como sacerdotes, eles foram contra o paganismo dos gregos, que queriam trazer a religião. E eles então tiveram que pegar nas espadas e lutar para quê? Para não ser escravos da Babilônia à força. Então é a mesma coisa que vinha uma lei e nos mandar prostrar diante de uma imagem, como fez Nabucodonosor. O problema é que as pessoas elas não estão preparadas para poder viver essa vida intensa com Deus ao ponto de dar sua vida. É muito fácil agora, nós estamos bem aqui, tranquilo, não tem ninguém proibindo. E se amanhã proibir? E se amanhã vier um decreto? O único Deus a adorar vai ser esse aqui da imagem. Se você orar a outro Deus, você é penalizado. Vai ter muitas igrejas que vão fechar as portas. Alguns que são fatos verdadeiros vão permanecer. Aquele que ama realmente o Eterno não vai temer a morte, não vai temer a espada, mas vai ter muita gente que a vida não é estável. A pessoa fica variando. Está ali porque está numa reunião, porque é um encontro, onde conhece pessoas, onde louva. Por que a palavra de Deus está sendo tanto deixada de lado nas igrejas? Eu ia pregar em igrejas que eu era 2 horas cantando, na hora da pregação ele queria 20 minutos. O que você faz com 20 minutos? Que mensagem você vai entregar com 20 minutos? Você não faz nenhuma pesquisa, você não faz uma exegese, você não consegue ensinar o povo nada com 20 minutos. Quando a igreja tinha que fazer, os pastores, alguns, não todos, se esconderam. E aí eles viram que a igreja não tinha realmente aquilo que as Escrituras dizem. Nesses meses, muita gente ficou desamparada. Eu conheço pessoas que ficaram largadas, abandonadas. Pastor, desliga o celular e some com a família, não sei para onde, e você não acha mais ele, não tem mais ajuda. Minha própria mãe. E eu falei para ela, a senhora voltando para lá, minha mãe, eu sou um crítico dela voltar.
Sabe por quê? Ela viu, eu falei, mãe, antes da pandemia, um dia essas igrejas vão fechar as portas, a senhora vai descobrir o que é igreja. Aí depois a gente conversa. Quando apareceu a pandemia, foi a oportunidade para eu falar, tá vendo? Eu continuo fazendo o que Deus mandou. Abrir uma nova religião, uma igrejinha. Qual é o propósito aqui? É levar o conhecimento às pessoas e aonde elas estiverem, elas serem, vamos dizer, formadas, transformadas e serem servos de Deus aonde estiver. Eu sempre ensinei as pessoas que você não tem que buscar no homem, você tem que buscar o eterno. Yeshua falou assim, vai para dentro do teu quarto e busca teu pai no secreto. Ele disse que nós temos que ter vida individual com Deus primeiro, para depois você ter em comunidade. Se você não aprender a andar com Deus, você sempre vai ser uma presa para o sistema. E o que eu falo? Seja uma pessoa transformada, aprenda a palavra, divulgue ela. Se der para se reunir, a gente se reúne. O dia que não der, você continua sendo crente. Porque desde que você levanta, a Torá diz assim, inculcará os teus filhos ao levantar, ao andar pelo caminho e ao deitar. Deuteronômio 6,4. Então Deus não nos deu as leis para cumprir no templo. Quantas vezes que o judeu tinha de fato a obrigação de ir no templo? 3 vezes ao ano. Porque o templo ficava longe. E não podia ter um templo aqui, outro lá e outro lá. Era um em Jerusalém para toda a nação. Então a pessoa que está no norte tinha que vir para o sul. Tinha que caminhar 8, 9 dias andando. Até mais. Para poder ir no templo fazer o sacrifício, ou receber pagar um voto, ou fazer outra coisa. Então ele tinha obrigação, ele trabalhava o dia a dia dele, eram agricultores, mexiam com bois, mexiam com outras coisas, e ele saiu da cidade dele para ir no templo. Só que aqui está a questão, os mandamentos foram dados para quê? Para eles viverem de um templo ou durante a sua vida? Então os mandamentos foram para quê? Te ensinar a viver nesse mundo. Aí a pessoa vai ficar 3... É um parâmetro de justiça. Isso. Aí você vai para a religião 3 vezes na semana, nós estamos aqui. E depois que eu saio daquela porta para lá, não tem mais convívio com ninguém, não converso mais com ninguém, eu vivo a minha vida. Vou aliviar minha consciência aqui, vou lá no culto. Aí canta que eu já fiz minha obrigação religiosa. Aí volta para... Não, mas Deus não fez isso. Deus te... Aí a ceia. A ceia é a festa de Pêssah, né? Lembrando o Cordeiro, nós fazemos uma vez por ano. E, na verdade, é até um memorial, que a festa em si é feita em Jerusalém. Mas o que nós vemos? A proposta aqui, irmãos, o pastor Jonas tem muito mais experiência no sistema do que eu, pelo tempo que ele tem de caminhada, o Satu. A proposta que Deus me deu, eu estava dentro da Assembleia de Deus quando Deus falou comigo. Deus falou assim para mim, vou reescrever tua história, estude as cartas paulinas. E eu fui estudando, comecei a achar erros de tradução, comecei a encontrar o caminho, até que eu cheguei ao nome do Eterno e eu vi, peraí, estou adorando errado. Aí eu comecei a transformar. Por exemplo, tem coisas que as pessoas fazem que eu não faço. Eu já tenho um hábito com Deus. Eu estou botando em prática o que Ele tem me ensinado durante esses anos. Só que é desenvolver. E esse conhecimento que está faltando hoje. Eu vejo pessoas que falam para mim, em 20 anos eu não aprendi nada, e aprendi numa semana muita coisa. Eu falei, o problema é que o sistema não quer pregar a verdade, porque para pregar a verdade tem que viver, e muitos não querem sair da mordomia do sistema. A pessoa que está no sistema, que vai ficar pregando a verdade? Se ele mesmo precisa ser transformado? Eu sempre falo, você que está vindo, você tem que botar em prática, começar a olhar diferente, mas é um processo, não foi da noite para o dia que eu alcancei isso. Muita vida de oração tem que ter, jejum. Para Deus me revelar essas coisas, Ele disse para mim, jejua. Usou a minha esposa, o Eterno falou para você jejuar. E eu falei assim, ele falou dias? Não. Ele falou para você jejuar, ora aí. Eu abri a Bíblia, Paulo 3 dias jejuando, falei, então é 72 horas. Eu jejuei 3 dias seguidos. Depois daquele dia, caiu as escamas dos olhos. Eu enxerguei outro mundo. Eu enxerguei outra coisa. Eu estava dentro da Assembleia de Deus pregando. Eu estava dentro das igrejas. Então por isso que as pessoas não me entendem. Eu até entendo elas, que elas não estão enxergando. E Yeshua fala claro isso. Aos sábios instruídos tu não revelaste, mas revelaste aos pequeninos. Então não adianta você tentar convencer. Por exemplo, o pastor Jonas, não foi eu que preguei para ele. Ele já estava buscando. Teve a coincidência divina dele conhecer a gente e hoje ele está aqui. Mas Deus, o próprio Deus está despertando as pessoas para conhecerem a Ele. Existe muito questionamento e a maioria deles a gente
já houve há muito tempo. Usam muito as cartas paulinas para, às vezes, tentar falar contra a palavra. Eles não estão indo contra o movimento, porque isso aqui é Bíblia. Eu estou pregando a palavra, não estou pregando religião. Religião prega quem ensina os ensinos de Tertuliano, Marcião, os padres. Isso é religião de homens. Eu estou pregando as Escrituras. A questão é que eles usam, às vezes, as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo existe um contexto. Eles fogem do contexto. E, às vezes, eles usam muito. Por exemplo, teve um que mandou mensagem e disse: vocês estão debaixo de maldição. Eu falei: por quê? Porque Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque diz quem é morto no madeiro está sob maldição, e Cristo cumpriu toda a lei. Eu falei: tá, agora você me diz aí que toda a lei ele cumpriu. Se nenhum judeu cumpre toda a lei, não cumpre toda a lei. Dentro da Torá existem mandamentos, até aqui no Brasil. Por exemplo, o pastor tem carro? O irmão tem? Eu não tenho, hoje eu não tenho. O irmão paga PVA? Paga, eu não pago. Eu sou transgressor? Então, a lei tem que ser aplicada legitimamente. Então não é assim a moda vão-se embora que todo mundo vai ter que cumprir os 613 preceitos. Não existe isso. Mas existe um mínimo para você poder, pelo menos, dizer que está buscando o eterno. Gálatas fala isso, é o que eu estou citando aqui. Mas é porque Deuteronômio 28 vai falar o seguinte: quem tirar os direitos da viúva, maldito é. E todo o povo diz amém. E lá vai dizer, Deuteronômio vai falando. Mas veja só, quando Paulo está citando isso, ele não está dizendo para você não cumprir os mandamentos. Ele está falando num contexto de Cristo ali, ele está falando daqueles que seguiam a circuncisão e queriam judaizar as pessoas. Ele não está falando de pessoas que voluntariamente estão buscando, querem o eterno, estão se elevando. Tinha um grupo na época que era de judaizante, inclusive existe hoje no Brasil, que eu combato eles também, porque eles estão escravizando pessoas por judaísmo. Porque o judaísmo hoje é uma religião cheia de filosofias e cheia de segmentos. Não existe judaísmo no singular, é plural, é judaísmos. Se você pegar lá Atos 15, o que Tiago vai decidir sobre os gentios? Inicialmente, Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio mais importante da Bíblia, que o católico não tem nada a ver com o nosso povo, né? Aqui é o concílio que decide inicialmente quem pode fazer parte do grupo, porque não é, ali nós temos que entender o contexto, quem podia se reunir, porque os gentios eles tinham uma proibição de se juntar aos judeus, porque os gentios vivem uma vida toda diferente de um judeu. Aí que quando os judeus, que são os primeiros a pregarem sobre Yeshua, eles então têm que decidir como é que vai ser essas reuniões, porque vai vir gentio de todos os jeitos. Então tem que botar um parâmetro ali inicial, para depois eles começarem a aprender, porque eles não têm Bíblia, porque não tinham Bíblia. A sinagoga era o único lugar que tinha uma Bíblia. Então eles precisavam primeiro estar num comportamento inicial, para depois eles irem se elevando. Aí se você vê lá, não pode cometer pecados ilícitos, relações sexuais ilícitas, assassinato, outras coisas que eles vão falar, o Tiago vai falar lá, Atos 15, depois vocês leem lá. Aí Tiago diz, essas recomendações eu dei aos gentios. O judeu continua sendo judeu. O judeu ele pratica circuncisão porque é um pacto feito com Abraão. Ele continua sendo judeu. O gentio ele não precisa se circuncidar para ser salvo. Mas, aqui entra a questão, tem coisas que tanto é para judeu quanto é para gentio. Sim. E tem coisas que é exclusivo para os judeus. Por exemplo, para entrar no templo, Cornélio fazia o que pelo povo de Israel? Cornélio fazia tzedakah, mas ele não podia dizimar, porque para dizimar ele tinha que ser circuncidado. O que ele fazia? Já que eu não posso, ainda que Cornélio tivesse uma terra em Jerusalém, ele não podia ir, porque precisava ser circunciso. Mas ele tinha, pela Torá, autorização de se converter. Aqui Paulo ele não está falando que não pode, porque o próprio Paulo circuncida Timóteo, que era filho de mulher judia com grego. Então a questão aqui, existe um legalismo que Paulo está combatendo, não está combatendo os mandamentos. Ele está combatendo o legalismo judaico da época, que queria usurpar ali a fé. Parecido, o judeu messiânico, ele acredita, vamos dizer, acredita que Yeshua é o próprio Deus. É parecido com o evangélico. Mas por que eles fazem isso? Não tem isso na Bíblia.
Yeshua, Yeshua, e o eterno é eterno. Eles tiraram da filosofia, das ideias humanas, porque não tem na Bíblia. Yeshua é quem? Se ele é filho, ele não é pai. Se ele não é pai, ele não é o eterno. Simbolicamente, mas não como... Não, ele é um representante do eterno. Em toda a criação, ele é o... Ele... Eu não sei mais ou menos que você vê no Novo Testamento, assim, você vê 100%? 100% não. Eu não posso acreditar 100% em nenhuma parte da Bíblia. Se eu acredito 100% na Bíblia, eu sou tolo. Sabe por que eu sou tolo? Tem mão de tradutor. Tem notas que não estão nos originais. Por exemplo, quem escreveu que foi Mateus? Não tem biografia ali. Foi segundo, quando diz segundo, é atribuído pela Igreja Católica. A Igreja Católica está dizendo que foi Mateus a atribuição. Marcos também. Então tem coisas que estão na Bíblia que não fazem parte da Bíblia. A Bíblia, primeiro, não tem número. Lucas, ele... Mas se você... O problema é que, vamos lá, quando Paulo vai mandar em Atos 15, ele vai lá discutir essas questões dos gentios que nós estamos falando aqui. Porque depois, por exemplo, a Bíblia fala que o mentiroso, Yeshua fala lá em Mateus 22, não entrará no reino dos céus. Se você for ver em Atos, não está na lista de Tiago. Mas Yeshua falou que o mentiroso, o feiticeiro, não está lá em Atos, não está o feiticeiro. Então o gentil não tem que cumprir só aquilo. Se fosse só isso, o próprio Paulo não teria falado em Gálatas 5,19 sobre as obras da carne. Yeshua não teria falado, por exemplo, de os covardes não entrarão no reino de Deus. Tantas outras ações que o homem pratica que vai o condenar. Ali é um inicial para um convertido. Mas se você for ver, eles fizeram o concílio, entregaram essas explicações iniciais e mandaram por carta. Só que a carta não foi sozinha, foi com 2 testemunhas. Se você olha isso nessa época, por que eles estão mandando 2 testemunhas? Será que uma carta não é suficiente para poder falar a verdade? Aí você vai falar assim, aí você vai olhar o contexto. Cartas podem ser adulteradas. Por que hoje nós aceitamos tudo sem questionar? A gente não questiona nem a voz do pastor. Tudo que o líder fala, você aceita. Mas quando você vai pesquisar, aqui João 8 que eu falei, eu mostrei ali, está na nota. E aí? Eu estou falando mentira ou tem base? Então, tudo pode ser questionado. Se você não tiver uma boa interpretação do contexto, você também se embola. Mas quando tem um texto errado, você interpreta errado. Como que você sabe que o texto está errado? Você pode tirar, tem um método de comparação. Tem que haver uma concordância. O nosso Deus, ele não fica falando uma coisa agora e amanhã falando outra. Que é a questão da interpolação. Aí o que você tem que fazer? Por exemplo, é polêmico, mas tudo bem, vamos citar aqui. Mateus capítulo 1 fala, para se cumprir o que foi dito pelo profeta, está no começo de Mateus, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tá. Para que cumprir o que disse o profeta. Que profeta? Aí você vai, profeta Isaías. Tá bom. Profeta Isaías. Só abrir Isaías 7 e procura lá se é virgem ou se é mulher. Nessa Bíblia de Jerusalém, porque eu conheço ela. E aí vai estar escrito lá. E a mulher grávida, não é a virgem conceberá. Nessa Bíblia católica, que é traduzida por católicos, Isaías 7 não fala de virgem nenhuma. Isaías nessa... Já é tendencioso. Então é para cumprir profecia? Claro que não. Se fosse para cumprir, estaria traduzido dessa forma. Jovem mulher. E a mulher jovem. Então, o que os bereanos fizeram? Conferiu que Paulo... Ele não estava usando o Novo Testamento, ele estava usando o Antigo, Isaías especialmente. O que eles fizeram? Foram em Isaías para ver o que Paulo falava, estava lá. Por que hoje nós não podemos fazer isso? Qual é o medo que o povo tem? De descobrir a verdade? Eu fui lá pesquisar e descobri que não tem virgem. Veja só, Gênesis 6 vai falar de filhos de Deus. Os filhos de Deus coabitaram com o filho dos homens. Jó vai falar dos filhos de Deus se reunindo, lá é anjos. Então, filhos também filhos de Elohim, porque eles eram o quê? Eles eram seres espirituais, eles não eram humanos. Então, para o texto fazer uma diferença entre o humano e o anjo, coloca filhos de Deus, porque eles não eram desse sistema aqui, ele era de um sistema espiritual. E Yeshua, quando fala que ele é filho de Deus, ele é um representante de um outro mundo. O José, ele é da tribo de Judá. Para Jesus, vamos dizer, Yeshua, ser de Judá, ele tem que ser filho de José. Exatamente. Porque tem genealogia.
A genealogia é para provar suas origens, por isso que Gênesis, genealogia, origens. Mateus 1, Lucas vai falar das origens. Paulo vai falar lá em Romanos 3 que Yeshua vem do esperma de José, porque ele vem de Davi, esperma de Davi. A questão toda ali é que quando o anjo foi falar com Maria, ele cita como exemplo a parenta dela, que já era velha e não podia ter filhos também. O que pode ter acontecido ali, que José talvez era muito idoso e também precisava haver um milagre para conceber. Mas que ali tem que ser literal, tem que ser. Porque se Yeshua não é filho de Deus, tudo bem. As pessoas dizem, você não acredita que Deus tem poder para fazer isso? Eu acredito. Deus criou o homem do pó da terra. A questão é por que ele vai fazer um híbrido? Porque ele só é filho de uma mulher. Então ele tem o DNA de Deus e o DNA da mulher. Ele não é 100% humano. A igreja não prega que ele é 100% humano? Tem que ser filho de José. Então eles mesmos se contradizem. Não, ele é 100% Deus, 100% homem. Não, ele não pode ser 100% homem se ele não é filho de um pai. Todos nós viemos de um pai e de uma mãe. A Bíblia diz que o João é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas por que eles olham o casamento meio assim? Quem criou o celibato foi a Igreja Católica. Então eles olham o casamento meio, talvez como os essênios pensavam, né? Que não queriam casar, não queriam ter vida de casamento, mas literalmente Yeshua tem que ser filho de José. Agora, como que ele é filho de Deus no espiritual? Nós somos almas num corpo, gente. Você não crê que Jesus seja Deus? De forma alguma, ele mesmo falou isso. Ou você prega Yeshua aqui? Vamos explicar aqui. Por que eu prego Yeshua? Aqui você vê que o eterno Senhor, Yud Rei Vev Rei, Deus é outra palavra. Sim. Deus vem de Teós, vem de Elohim. Elohim não quer dizer divindade. Aqui está o problema das interpretações. Deus, ele pode ser atribuído a títulos a homens de muita autoridade. Ele é como se fosse o juiz, o presidente do Supremo Tribunal, vamos dizer. Esse é o Yeshua. Ele, abaixo de Deus, ele lidera a criação. Ele é o juiz, que Paulo vai dizer lá, em Atos 17, constituído por Deus, de juiz dos vivos e dos mortos. Então Yeshua não é Deus, mas também não é uma pessoa comum, porque ele é juiz de toda a criação. Por isso eu prego Yeshua, porque quem enviou Yeshua não foi Yeshua. Eu me enviei na terra. Eu não me enviei na terra. Eu vim porque meu pai me enviou. Eu não falo o que quero, eu falo o que meu pai me autorizou. Quando ele está no Getsemane, ele diz o quê? Meu Deus, meu pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. São duas vontades, não é uma só. Para Yeshua ser Deus, ele não tem uma vontade e o pai tem outra. Ambos têm que ter a mesma vontade, tem que ser as mesmas pessoas, sabe? Então é inconcebível. Ele orou para ele mesmo. Se ele é próprio Deus, ele mesmo engravidou a mãe dele. Não, mas aí se tu pega a Yeshua, ele foi batizado com o quê? Nas águas e depois com o Espírito Santo. Peraí. O Espírito Santo é a manifestação de Deus. Yeshua também não é uma manifestação de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo quando sai do Rio Jordão e o Espírito guia o deserto para ser tentado. Deus não pode ser tentado por ninguém, muito menos por uma criação, muito menos por Satanás, o Todo-Poderoso, sendo tentado por uma criatura. Então ali você vê que Yeshua foi cheio do Espírito Santo para começar o ministério dele. Se ele é Deus, ele não precisa ser cheio dele mesmo. Então a confusão toda está aí porque as pessoas não aceitam o que está na Bíblia. Porque o dogma está entranhado. Vamos terminar a raciocínio aqui. O que Yeshua falou para você ser salvo? Ele não disse que você tem que acreditar que ele é Deus. Acha na Bíblia que eu paro de pregar Teshuvá amanhã, hoje, agora. Não tem. O que ele falou? Mateus 7, 21, 22, 23. Abre para nós aí, Mateus 7, 21, 22, 23. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu não preciso acreditar que ele nasceu de uma virgem. Eu não preciso acreditar que ele é um Deus. Não tem nada disso na Bíblia. Isso é dogma. Eu preciso acreditar naquilo que ele disse. E isso sim, ele falou que é verdade. Vamos lá. 7, pode ler do 20, 21, 22, 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai
que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso. Não é o que me diz Adoni, Adoni, Adoni. Senhor meu, Senhor meu, Senhor meu. É o que pratica a vontade do meu Pai, não é nem a vontade dele. E lá embaixo vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É a tradução. A palavra é anomia no grego. Anomia significa transgressão da lei, sem lei. Aí eu pergunto, vai na lei e acha que Jesus é Deus. Se vocês encontrarem na Torá que Jesus é Deus, eu saio daqui agora, vou embora. Então é pegar a vontade de Deus para ser salvo e acreditar nele. Leia João capítulo 17, versículo 3. Eu estou respondendo. Mateus 7, João 17, 3. Você tem que ver, não é argumentos de terceiros. Você tem que ver argumentos do próprio. O que o próprio Yeshua falou dele? É aí que entra a verdade. Não, existe, eu já tenho no meu canal um vídeo lá falando de teofonia, manifestações do Eterno, quando o Eterno aparece. Ele aparece em forma de anjo, ele aparece numa brisa, ele aparece de várias formas, e ele se manifesta através do homem. Paulo diz assim lá em Colossenses, vindo em forma de Elohim. Ele nunca usa o tetragrama para Yeshua. Não tem. Yeshua é usado o Elohim, que os anjos também são chamados de Elohim. E aqui que está a questão. Elohim, Deus, as pessoas estão interpretando a palavra Deus no sentido de divindade. E está errado. A palavra Deus não é. A palavra Deus é título. Um título de juiz é aplicado a Elohim, não um título de divino. E isso é um erro teológico da geração cristã. Porque eles pegam termos equivocados, transformam as ideias e eles começam a usar Deus, 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 Deus. Eles acham que Deus é divindade. Não. Transformam o título em nome próprio. Isso, ou atribuem um sentido. Na verdade, toda palavra tem um sentido. Eles pegam Deus e transformam o sentido. Senhor também não é nome próprio? Não, Senhor é um título de respeito. Senhor me chama de Senhor. Senhor é respeito. Adon, né? Pode ler lá. 17:3. João 17:3. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Amém. Pronto, tá aí, decidido aí. Quem é Deus aí? Quem é o Criador? Quem é que manda? Quem é que manda no céu e na terra? 1 Coríntios 15, 27. Vamos lá. Pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser, tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. Pode continuar. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Quem se submete a quem? O Eterno se submete ao Filho? De forma nenhuma. Esse é o Deus de Oséias, esse que nós pregamos. O Pai, ele é exclusivo. O Filho se submete. Então o Filho não é Deus. Porque quem se submete a outro é quem não... Yeshua falou assim, o Pai é maior do que eu. Isso está na competência do Pai. Ele não deixou eu falar. Ele me deu limites. Aonde que ele é Deus? Se ele é Deus, ele decide. Se ele é Deus, ele fala. Se ele é Deus, ele diz que vai fazer. Né? Deus não é uma questão de... Vou só tentar aqui, que é um título. Mas veja só. É o nome. Veja só. Não, vamos lá. Esse texto aí não esclareceu você? Por quê? Se submeter não te convence? Não me convence que Por quê? ele não seja. Tá, mas o que é Deus para você? Me explica então. Para mim entender, porque Deus para mim pode ser uma coisa. O que é Deus para você? Fala para mim. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, não. Tá. Não, Uhum. você me pergunta. Sim, tá. Então, aí se você me pergunta... Deus é o Criador, sim. Não, se você me pergunta e eu respondo... Tá bom. Pode. Não, pode responder. Não, pode falar. Não. Tá.
você segue, eu não vou atrapalhar mais, Não, vou tá ficar ouvindo tranquilamente. Não, presta atenção. Você está falando que Deus é o Criador. Eu estou tentando entender o que é Deus para você. Que não tem como eu te responder, porque eu uso o hebraico, eu não uso a Bíblia em português. Eu estou usando para vocês. Então, eu tenho o título do Eterno, o nome do Eterno, que não é... Tá. Querido, olha só. Pode usar qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Qual é a base para a sua afirmativa? Para mim, a base é a Bíblia. Qual? Ele é o Criador do céu e da terra. Tá. Quem é o Criador? Para você, eterno, para mim é Deus. Tá. E o Filho é quem? Para mim, continua sendo Filho, para mim, continua sendo Deus. Porque eu creio na Trindade, irmão. Tá, entendi. Tá, entendi. Para você, Deus é o Pai e é o Filho? Para mim, Deus é o Pai e o Filho. Tá bom. E o trono que ele vedou? Não. É direito dele, gente. A gente não vai aqui. Sabe o que acontece aqui? Olha só. Você pode... Não, presta atenção. Vamos lá. Eu não vivo de acho. Eu vivo do que está escrito. Não, deixa eu argumentar, depois vocês falam aí. Senão fica confuso. Eu argumento Bíblia. Trindade foi dada no 3º século, por filósofos. Eu conheço bem de Trindade porque eu estudo para falar. Quem começou com isso foi Orígenes. Orígenes falou disso. O que aconteceu? Por que uma doutrina surge no 3º século por pessoas que não viram Cristo? Vou terminar. Se fala de uma forma e quando eles vão para o concílio de Nicéia, eles não usam Bíblia. Porque eu estudei, eu sei bem o que eu estou falando. Não tem Bíblia no concílio de Nicéia. Eles não usam cartas paulinas, eles não usam o Deuteronômio, eles não usam nenhuma das passagens que eu usei aqui. Eles usam a filosofia baseada no Logos, que é filosofia judaica. Muitos anos. E outra coisa, quem estuda concílio sabe que isso não foi algo que permaneceu por muito tempo. A Igreja Católica que tirou Pessa de circulação, foi a Igreja Católica que tirou o Yom Kippur de circulação. Isso é histórico. Então eu não acredito em Trindade porque Trindade não está na Bíblia. Não foi ensinada pelo meu mestre. Marcos 12, 29 vai dizer o quê? Principal de todos os mandamentos. Reconhecer que Yahweh é um. Quando o jovem rico vai até Cristo e diz, mestre bom, o que eu devo fazer para herdar a vida? Cristo falou, por que me chamas de bom se bom é um, que é Deus? Então o próprio Filho se exclui do patamar de bom. Se ele é o próprio Deus, ele tem que ser chamado de bom. E ele não é. Mas a temática aqui é falar de retornarmos. Ninguém é obrigado a aceitar. A questão é que nós estamos aqui para divulgar o que Deus mandou divulgar. Já vou deixar vocês falarem. A questão é retornar para Yahweh. Yahweh falou para voltar para Ele, segundo o que Ele disse. Primeira coisa que o Eterno disse, Moisés falou lá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por isso que um judeu nunca vai ser cristão, um judeu nato nunca vai acreditar no cristianismo. Porque o cristianismo não surge da Bíblia. Primeiro, os discípulos de Yeshua não acreditavam que ele era Deus encarnado. Nunca houve isso. Primeiro, os evangelhos dizem assim, Yeshua chega para os discípulos e pergunta, o que o povo diz que eu sou? Os discípulos falam, isso está nos evangelhos. Alguns dizem que você é um profeta da antiguidade, outros dizem que tu é Jeremias, acreditam até que tu és o Elias. E aí Yeshua diz para os discípulos, e vocês, o que diz que eu sou? Aí os discípulos dizem, o Pedro, especialmente o Kefa, fala, Yeshua, tu és o Mashiach, filho de Elohim vivo. Eles não reconheceram Yeshua como Pai, como Deus, como Trindade, porque não existia isso. Então o que é acreditar na Trindade? Acredita numa filosofia cristã, numa ideia. Eu não estou aqui para isso, eu estou restaurando, eu estou indo ao 1º século, a mentalidade dos apóstolos. Porque ali, doutrina dos apóstolos, não de Roma. Eu estou saindo de Roma. Apocalipse 18:4. Saia dela, meu povo. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Eu quero acreditar que o Papa é Deus. Seja feliz. Eu já falei isso na internet. Eu acredito que o fulano é Deus. Seja feliz. O meu Deus é Yahweh. O meu Deus é aquele que criou os céus e a terra. E Cristo não criou os céus e a terra. Porque Cristo aparece como o quê? Filho. Submisso. Deus não se submete a ninguém. Deus não pode ser tentado pelo homem. Deus que diz o que tem que ser. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1. Cristo não é... Se ele é Deus, ele é onisciente. Sim ou não? Onisciência é atributo de Deus.
Ou não é? É ou não é? Então vamos ler lá, ué. A questão é quando você vai conversar com alguém que estuda, esses argumentos não servem. Sabe? Não. O irmão Amado falou que vai ouvir. Deixa eu acabar aqui. Olha só, capítulo 1. Não, peraí. Deixa eu acabar o raciocínio aqui. Eu só acho assim, irmão, a forma que você está falando é uma forma muito ruim. E eu vou te falar o porquê. Não, peraí. Presta atenção, varão. Presta atenção. Você tá numa reunião que alguém está querendo expor a doutrina que nós estamos pregando. Eu quero saber a Trindade. É o meu jeito de pregar na internet. Não. Se é o seu jeito, é o meu jeito. Não. A forma que o irmão está falando é muito ruim, porque toda hora o irmão está falando bem assim. Você está falando com quem estuda, sim, com quem pesquisa, sim, como se as outras pessoas não fizessem. Bom, a maioria que eu conheço. Sim. Presta atenção. Ainda que você estude, eu não conheço você. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando de vocês. Eu estou falando de mim. Eu posso falar de mim. Porque. Não, eu posso falar de mim. Não, deixa eu acabar o raciocínio. Eu estou falando do Felipe. De você eu não sei, de você eu não sei. Eu estou falando então eu tenho o direito de falar de mim. Eu posso falar que eu pesquiso, eu posso falar que eu vim da Assembleia de Deus, eu posso falar que eu saí do dogma, eu posso falar de mim. Eu não estou criticando você, eu estou falando que eu tenho condições de falar e debater com a pessoa que está em qualquer religião. Por quê? Porque para isso Deus chamou os homens. Paulo era o quê? Rabino. Rabino faz o quê? Estuda a lei, conhece as leis. Como você vai discutir com alguém se você não conhece a Torá? Você estuda... Não. Estou acabando de falar. Eu estudei, então eu posso falar. Eu estudei o Novo Testamento, estudei os concílios, estudei tudo. Então eu posso debater, provar não é meu dever, tá bom? Meu dever aqui é trazer a palavra. Quem quiser receber, receba. Agora, quem não gosta do jeito que eu falo, é normal, gente, tá bom? É sempre assim. Mas eu falo do jeito que Deus me deu para falar. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Se ele é onisciente, ele não sabe o futuro? Quem crê na doutrina de 3 é 1. Isso é católico. 3 é 1. Não tem lógica. Não. Por isso que eu não entro. Isso são dogmas. Se falar que eu... Não, se... Deus fala quando batiza, inclui no batismo a Trindade. A própria Bíblia, até em João Ferreira, católica, ela fala, possivelmente houve um acréscimo. E muito. Entendeu? Possivelmente, de repente até na tua Bíblia tem, deve falar lá no rodapé, possivelmente houve um acréscimo. Não, presta atenção. Vamos lá, vamos ler aqui. Deixa eu terminar. Sim. As pessoas não imaginam que a idolatria para o Eterno é gravíssima. O Eterno não aceita. Vamos lá, depois a gente vai falar sobre essa questão. Retornemos para Yahua. Para retornar para Yahua, não tem outro livro, não tem livro de filosofia, não tem padre, não tem pastor. Um abraço, querido, até te abençoe. Você tem que ir para as escrituras. Por isso eu estou trazendo algum livro meu aqui? Não. Eu estou fazendo o que aqui? O que eu abri aqui até agora? Eu estou falando o que eu acho? Não, seja sincero. Eu não trouxe a Bíblia? Eu vou terminar, daqui a pouco vocês falam. Ele é onisciente. João foi escrito no ano 99. Quantos anos Cristo depois de ressurreição? Cálculo matemático. 70. E ele não conhece o futuro? Deus tem que lhe dar a revelação? Se ele é o próprio Deus? Simples. As minhas argumentações são bíblicas, não são do judaísmo. Porque eu não faço questão de falar que eu sou judeu. Eu sou judeu por sangue. Tenho sangue de judeu. Mas a minha proposta aqui é pregar as escrituras. Só que dogma, a própria igreja vai falar que é dogma. Fala com o padre é mais sincero que muitos pastores. Eu tenho grandes amigos pastores. Não muitos, mas tenho. E você vai perguntar a eles não sabem. Você vai perguntar a um padre, ele te responde sinceramente. Não, isso é um dogma. Isso foi estipulado pela igreja, concílios, padres. Tem base bíblica? Não. Se é dogma, uma doutrina. Doutrina é o que eu estou lendo aqui. Isso é doutrina. Instrução é o que eu li aqui. Então o que eu falo na internet, em qualquer lugar que eu vou, é Bíblia, não é o que eu acho. Se ele é onisciente, ele tem que conhecer o futuro. Lá em Mateus 24 fala a mesma coisa. A minha vinda, nem eu sei, nem os anjos. Aí os argumentos teológicos, os argumentos teológicos dizem assim, ele ainda estava na terra.
Porque sempre tem desculpa para provar aquilo que você quer ou que você gosta. Aí, tá bom, ele não ressuscitou ainda? Tá, estou aqui com o texto. Você não diz que a Bíblia é inspirada e inerrante? Apocalipse capítulo 1. Se ele não é onisciente, ele não conhece o futuro, ele não é onipresente. Primeiro, todo o poder foi me dado. Não é todo o poder eu tenho. Me deram. Quem deu? Deus, o Pai. Quem está no trono? O ancião de dias que Daniel viu. Quem foi até ele? Um semelhante ao Filho do Homem. Foi até o trono. Pegar da mão dele o quê? Os livros. O Apocalipse fala que é o quê? O livro. Aí João estava chorando. Aí um ancião disse, não chores. O leão da tribo de Judá venceu para poder abrir o livro. Não havia ninguém digno na terra, nem debaixo da terra, nem em cima, nem em lugar nenhum. Então fica muito claro que o Filho é um representante do Eterno nos mundos. E ele está acima da criação, evidentemente. E tem coisas sobre ele que nós não temos na Bíblia argumentação, porque nos falta. Então nós não podemos entrar na tese. Nós podemos, às vezes, num texto, usar a tese, porque é interessante, às vezes, para poder tentar trazer um contexto. Mas existem coisas aqui que não são reveladas ao homem. Deuteronômio vai falar que tem coisas que são reveladas ao homem, coisas que não são. O que nós sabemos para ser salvo está aqui nos evangelhos. Conhecer que o Eterno é um, João 17. E aí, um pouco que você leu, Sim. que o filho e o pai são diferentes. Sim, Não é um só. nunca pode ser. Agora, quais são os argumentos? Eu e o Pai somos um. Só que lá, o que Yeshua fala? E a comunidade será um com o Pai. Ali está falando de unidade. Então, todos os argumentos, é o que eu estou falando, eu estudei para poder debater, para poder combater. Porque eu estou vindo aqui preparado. Por isso que eu falei de mim, não de você. Porque de você eu não sei, eu sei de mim. Vim da Assembleia de Deus, conheço bem a Assembleia de Deus. Passei muito nas igrejas evangélicas e sei muito. Então, o que acontece? Isso aqui, eu sou muito humilde, só tu me conhece. Não é soberba. A pessoa presta atenção. Quando você está numa igreja evangélica e você interrompe o palestrante, deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Eu não entro em igreja nenhuma para parar o pregador. Eu respeito a opinião das pessoas. Deixa eu terminar. Aí você... Não. Eu pensei que era um debate. Não é debate. Eu não estou aqui debatendo. Então eu vou ficar calado. Tá bom, filho? Eu vou te dar a chance de perguntar, né? Eu vim aqui debater, aprender Trindade, ou eu vim trazer algum argumento para os irmãos que falta? Compartilhar. Eu não vim aprender Trindade. Trindade eu já conheço. Conheço que vem antes do próprio cristianismo. Nirod, Semiramis e Tamuz. Eu conheço bem da história. Então, se eu sair da igreja evangélica e estou 10 anos nesse caminho, eu me preparei para chegar aqui. Não é à toa que levou anos para chegar aqui, para vir em Brasília. Então, eu vim aqui já sabendo. Tem muitos pastores, meu amado, que saíram da igreja sem a minha ajuda, saíram sozinho. Eu sou um entre muitos que está pregando a mesma coisa que eu estou pregando. Mas quais são os nossos argumentos? Bíblia Sagrada. Escritura, especialmente fundamentação. Alguns teólogos, pastores, que depois que saem eles são pastores, quando eles vão fazer um curso, eles mudam. Quando eles vão para o grego, para o hebraico, para a cultura bíblica. Conheço vários, porque eles vão se fundamentar. Tenta fundamentar a Trindade na Bíblia. Você pode citar qualquer argumento. Elohim, plural. Sem responder tudo, porque eu estudei para isso. Então, a pessoa tem que manejar bem a palavra, não o dogma. É a palavra, só a Escritura. E, especialmente, se você olhar, Paulo não usava o Novo Testamento para argumentar. O Novo Testamento não pode ser argumento contra o Antigo. Paulo está falando com os bereanos usando o Tanar. Então, para aquela época... Até mesmo porque aí usa aquele texto de Hebreu que está em Jesus, Velho Testamento e Novo Testamento. Teologia católica, também tudo isso. Dom Adriano, o imperador que colocou Novo e Velho Testamento. Aí o que acontece? Se os bereanos pegaram a Bíblia deles, dos judeus, para ver o que Paulo falava, então a fundamentação de Paulo não é Novo Testamento. A fundamentação de Paulo para falar de Yeshua é o Antigo.
E aqui entra a questão, por que nós vamos debater usando? Eu estou usando por respeito. Porque a maioria das pessoas falam para mim assim... Quando o Messias chegou, não tinha Novo Testamento. Não tinha. Ele usou o quê? Qual foi o fundamento? Ah, não, ele trouxe novas palavras. Será? Amar o próximo não existia na lei? Era a Torá que ensinava. Está lá, não está? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala de fazer de sedacá e não tocar trombeta, está na Bíblia. Quando ele fala de... Esses dias usaram me mandaram um vídeo ontem de um irmão falando que no Novo Testamento Yeshua trouxe uma nova visão, que só se você cobiçando, você já está em adultério. Eu falei, ele trouxe uma nova visão, ele fez um midrash. Porque leia o decálogo, lá está escrito, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nada do teu próximo. Espera aí, isso já está na Torá. Então, como que a Torá foi anulada? Que todos os argumentos de Yeshua, a maioria é Torá. Tudo é Torá. João 17,3 é Torá. Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 28 e 29. Então, se você... Não, ele veio tornar pleno. E lá embaixo ele vai dizer, quem cumpre as mitzvot e ensina, será gadol no reino de Deus. Será grande no reino de Deus. Então ele não veio estimular as pessoas a abandonar. Ele veio estimular as pessoas a viverem, mas sem hipocrisia. Essa é a diferença dele para os fariseus. Ele ensina que as pessoas devem viver os mandamentos de verdade, nascendo de novo, mudando o caráter, de dentro para fora. Que evidentemente você precisa do Espírito de Deus, da fé, evidentemente. E a mensagem de Yeshua, os apóstolos vão falar que é vida eterna. Yeshua ensinou os mandamentos, ensinou Cafarnaum, por exemplo, quando ele vai falar de arrependimento. Cafarnaum, Mateus 11, 20, se o pastor quiser ler, lá está escrito. Ele prega Cafarnaum 1 ano e meio. Ele passa 3 anos e meio na terra pregando o ministério dele. 1 ano e meio ele está em Cafarnaum e 1 ano e meio ele está em Nazaré. 1 ano e meio ele está lá em Cafarnaum pregando arrependimento. O que é arrependimento? Retornamos, é a palavra em português, é a mesma de Oséias. A palavra arrependimento, metanoia, é a tradução de techuvá. E techuvá é retorno. Retorno ao eterno, não a Yeshua. Porque quem começa a pregar o retorno não é Yeshua, é João Batista. Yeshua não estava lá. Ele estava pregando retorno para quem se Yeshua não está lá? Se ele está pregando arrependimento. Ele está pregando arrependimento para voltar para o eterno. É isso que as pessoas não entendem. Quando você está falando arrependimento, primeiro João está pregando. Aí depois Yeshua aparece, é batizado por ele, começa o ministério e João Batista diz, importa que eu diminua e ele cresça. Quer dizer o quê? Acabou a minha função aqui, agora é a função dele. Agora é a função dele. Mas o que ele está pregando? Arrependimento a quem? Para quê? Como? Se Cristo não está ali. Primeiro veio João, prepara o caminho. Para quem? Para o Senhor cumprindo a profecia de Isaías, retornando para Yahuá, justamente o tema da palestra aqui. Então, João veio preparar e Yeshua veio trazer o povo. Qual é a função de Yeshua? Foi perguntado. Levar o povo a esse conhecimento, que Yahuá é um e que o Filho foi constituído pelo Pai. Essa é a função. O mediador não pode ser o próprio Deus. Se é mediador, então o Moisés ele era Deus. Foi chamado de Elohim. É isso que as pessoas não entendem. A Bíblia vai dizer assim, que o próprio Deus diz assim, chama Arão para ser teu profeta, tu serás Elohim sobre ele. Moisés foi chamado de Deus. E agora? Como é que fica? Os anjos são deuses também. São chamados de Elohim. Você pega a palavra strong, Elohim, anjos, governantes, e título de poder. Então, se você observa... pode ler, pastor. 11, 20. 11, 20 É. Então começou a verberar a cidade onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Por não terem... É oba-oba? A fé? Arrependimento nesse contexto é o quê? Ir para uma igreja? O arrependimento é cumprir os mandamentos? É largar o pecado? É mudar de vida? É sair do paganismo? É sair do secretismo? Por isso que nós saímos da Babilônia. Por isso que nós abandonamos a Trindade. Trindade não é bíblica. A Trindade é um conceito filosófico cristão. Respeitamos os irmãos evangélicos. Todos. Tanto que eu tenho pastores no meu grupo. Pastor de São Paulo, que me perguntam, faz questionamento. E eu sou amigo deles. O Satu me conheceu. O que eu falo, Satu, para você? Eu não entro, eu não sou uma pessoa chata.
Agora, quando eu estou falando, eu começo a falar, eu não paro. Você vê, eu sou educado, abraço todo mundo. Eu não insisto. Você pode sentar na casa de um católico e não falar nada. Almoço, saio numa boa, dou a paz. Me perguntou, é outra questão. Me chamou para conversa, me chamou para palestra, eu vou falar aquilo que eu prego, não que o povo quer ouvir. Aí se você vai concordar ou não, eu aprendi uma vez na igreja que o pastor falava assim, nós temos que ter 2 sacos, um furado e o outro não. As coisas boas você coloca nesse que não está furado. O que você acha que não é relevante, você joga fora. Agora, o que eu prego aqui não é aceito mesmo pelos evangélicos. Mas eu saí de lá, então eu posso falar. Posso falar o que eu vivi, posso falar do que eu li, posso falar do que Deus falou para mim, das experiências, porque eu não cheguei aqui na filosofia, eu não fiz curso em lugar nenhum. Eu não fiz curso teológico em teologia judaica, eu não estudei com rabino, eu estudei com o Eterno. Já teve um tumor antes, mas depois já teve um tumor em 2009, e quando ela foi para o leito, eu estava no mundo, em 2008. Aí eu voltei numa Assembleia de Deus. E lá Deus começou a falar comigo e me mostrar o caminho. Eu achei erros de traduções, eu comecei a ver, até que eu descobri o Eterno. E tudo isso e muitos outros argumentos, Deus foi me mostrando. A função de Yeshua é ser um representante para que o mundo conheça o Eterno. Essa é a função de Yeshua. Yeshua não tem... Tanto que as traduções são equivocadas, quando pega a expressão e diz que ele foi adorado por pessoas que se prostraram. Aí você vai argumentar nos textos originais, o próprio Jacó se prostrou diante de Esaú 7 vezes. Isso é o quê? Shahar, reverência. E Yeshua foi reverenciado, porque a palavra adoração nem é uma tradução bíblica. Essa palavra foi uma palavra criada no português, porque o português desenvolve palavras ao longo das necessidades. No hebraico não, é uma palavra que às vezes tem que entender o contexto para traduzir. Shahar significa reverenciar. Todas as pessoas que foram até Yeshua, reverenciado como um rabino e como um representante do Eterno. E a adoração, a palavra de fato, culto, é a palavra avodá. A palavra avodá é aplicada ao Criador, não ao Filho. E é aqui que está a confusão, falta dos termos no original, falta de uma boa interpretação, está fazendo o povo acreditar que Jesus é uma pessoa que ele não é. Né? Não é. Iniquidade é anomia. João, eu até anotei aqui, ó. Você pega lá no livro de João, 1 João 3:2. Aqui nós vamos ver que até os cristãos não seguem a Cristo. Eu posso falar categoricamente que se os cristãos seguissem a Cristo, seguiriam os ensinamentos dele. Quando ele é questionado qual é o principal mandamento, ele diz que o principal mandamento é reconhecer o Yahuwah como um. Tanto que Yeshua não é chamado de Yahuwah. Yeshua é chamado de Yeshua. No máximo ele é chamado de Adon, filho de Deus, filho do homem, usou essa expressão que tem no livro de Ezequiel, filho da humanidade, né? E usa muito esses termos, são títulos que já está em toda a Bíblia, não é algo novo. Ser filho de Deus, Israel também foi chamado de filho de Deus, Salomão foi chamado de filho de Deus, e em 2 Crônica vai dizer que Salomão se assentou no trono de Deus. E aí, Salomão é um Deus? Evidentemente que não. E a falta de entender a forma de Deus trabalhar tem levado pessoas a dogmas, que não é doutrina. Vamos lá? 1 João 3:2. Todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vai. Pode embora? Todo que comete pecado, comete também iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Continua. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, o que ninguém vos desencaminhe, o que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é o pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém. Tem aí. A palavra iniquidade, anomia. Pega outra tradução, se alguém tiver aí, vai estar escrito, João Ferreira de Almeida vai dizer assim, pecado é transgressão da lei. Porque a palavra anomia, eles traduziram para iniquidade.
Você está vendo como as traduções... pode pegar várias versões da Bíblia, bota junto esses mesmos textos que vai estar escrito lá. Transgressão da lei é pecado. E ele veio desfazer o quê? Isso. Ele veio fazer o homem... ajudar o homem nisso, através do Espírito Santo, através da palavra, para que você não viva mais uma vida de pecado. Não viver mais uma vida de pecado é não viver mais transgredindo a lei de Deus. Simples assim. Sair da idolatria, sair do pecado do sexo ilícito, sair da imoralidade, sair dos pecados. Então, transgressão da lei é pecado. Então, quem vive no pecado é de quem? Do diabo. Pode ser judeu, grego, troiano, brasileiro. Então, se você não fizer techuvá, que é retornar, largar o pecado, sair da idolatria, você vai continuar pecando e você não vai ser salvo. Você pode acreditar em Jesus, ele mesmo diz que não adianta dizer Senhor, Senhor. Estou usando argumentos todos do Novo Testamento para não dizer que eu usei o Antigo, né? Ele diz, não adianta me chamar Senhor, Senhor, se vocês não fazem a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos hão de me dizer, curei, profetizei, por isso que ter igreja para mim não significa nada, cantar bonito não significa nada, ser pastor não significa coisa nenhuma, ter um título reconhecido pelo homem, muito menos. Agora, se tu cumpre os mandamentos, aí sim, se tu nasceu de novo, essa é a proposta, não é? A palavra conhecer nesse texto, eu não vos conheço, ela está traduzida também não ter intimidade, não ser íntimo. E a prática ali, quer dizer, não é a pessoa que erra, é aquela que vive voluntariamente na transgressão. Não é a pessoa que está fazendo errado no sistema e pratica. E aí o que acontece? Como a igreja, muitas, não aceitam a lei como vamos dizer, uma orientação, porque a palavra nomos vem de Torá. Torá não é lei. É outro erro de tradução aí, no sentido que a palavra muda. Torá é instruções, orientação, direção. A lei não é para salvar ninguém, mas por ela você sabe como está a sua vida. Se você se você está na santidade, se você não está, como que você sabe que está em pecado sexual? Porque a lei te diz, não coabitará com a mulher do teu próximo, não. Levítico 18. Levítico 18 vai falar, tanto Paulo vai repetir. O que mais Paulo repete é a Torá. O Pedro, quando vai pregar os primeiros judeus, ele vai usar Isaías 53, vai usar textos da Torá. Então, o fundamento aqui nosso, gente, vou já deixar o Satu passar, se alguém tiver alguma pergunta pode fazer. A nossa proposta aqui não é trazer religião. A nossa proposta sempre foi divulgar a palavra de Deus. Agora, quem não quiser sair da Babilônia, pague com Babilônia. Está escrito lá, Apocalipse 18:4. Saia dela para não ser cúmplice dos seus pecados. Capítulo 17. A mãe e suas filhas. Quem é a mãe ali? Se não for Roma. A Roma igreja. E as filhas é quem? São as que saíram dela. Não tem como fugir dessa realidade. Toda a história do Apocalipse trata da Roma papal. E aí você observa que Lutero saiu de onde? Se ele era padre. De onde surgem os protestantes? Eu estou falando bobagem aqui. Se as próprias igrejas evangélicas dizem que a Babilônia, do capítulo 17, é a igreja católica. E de onde surgem as filhas dela? Então, o que nós estamos querendo aqui não é levar vocês ao judaísmo, não é a proposta, é levar vocês às escrituras que, de fato, originalmente, Yeshua pregou, sem trazer dogma. O dogma é o quê? Não é doutrina. Se fosse doutrina, estaria na Bíblia. Seria fácil de apresentar para vocês. Eu consigo apresentar para vocês que Yahua é um. Eu tenho Deuteronômio 6:4. Eu tenho Marcos 12, 28 e 29. Mas não tem um texto da Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, dizendo Deus é uma trindade. Acreditem. Não tem. Então, a proposta aqui é trazer Bíblia. Ah, mas eu prefiro o dogma. É direito de cada um de vocês continuar no dogma. Meu direito aqui foi me dado simplesmente de expor aquilo que eu tenho vivido, não que eu tenho falado, que eu tenho vivido, porque eu saí do sistema. Eu pregava nas igrejas, eu gostava de ficar lá, eu sou verdadeiro. Aí um dia Deus falou, não vá mais na igreja. E eu parei de ir, parei de pregar e fiquei estudando, orando. Tenho uma vida de oração como eu nunca tive antes dentro da igreja. Tenho uma comunhão como eu nunca tive antes. E eu digo, quando você sai de quatro paredes, sai do sistema, é que você consegue enxergar. Quem está dentro do sistema não consegue. E outra coisa, você pode falar com uma pessoa, aprendi isso com um amigo. Se ele falar que esse copo aqui é uma pedra,
você não convence que isso aqui é um copo, se Deus não abrir a visão. Por isso, nossa proposta aqui não é convencer vocês. Já fiz a minha parte, que é fazer o que Deus falou. Ide. Se a cidade vos aceitar, vá, fique, deixe a vossa paz, pregue, ensine a minha palavra. De graça recebeis, de graça dai. Se não vos aceitar, saia sacudindo o pé. Maior rigor haverá para esse lugar do que para Sodoma. Então quer dizer o quê? A missão é levar a boa nova. A questão que eu fico às vezes me perguntando é porque amam tanto dogma e não amam a Bíblia. Por que as igrejas não são baseadas na Bíblia? Por que é tão difícil falar que Deus é um, se tem versículos e versículos, e as cartas de Paulo estão cheias em falar que Deus é um? E por que eles preferem o dogma, se não está na Bíblia? Se Paulo vai dizer nas cartas dele, se Paulo vai falar, se os apóstolos vão dizer, se o próprio Cristo vai falar, em toda a Bíblia Deus é um, e aí você prega isso, você é tido como um louco, como adversário. Mas se você prega o dogma, você é aceito. Peraí, o dogma está muito claro. Foi uma teologia desenvolvida. Tinando na cabeça, a pessoa, será que esse cara ele é louco ou ele está falando a verdade? Porque se eu, aqui para dar o checkmate aqui, se eu estiver falando a verdade. Não, é se eu estiver falando a verdade. A gente aprendeu muito errado. Se tudo que eu falei aqui for verdade, coloque possibilidade, porcentagem de possibilidade. Você pode até achar que eu esteja falando mentira. Mas se eu estiver falando a verdade, quem está em problema não sou eu. São quem não acredita. Então, Satu, quando eu vou discordar de uma doutrina, antes de eu bater boca com alguém, eu ouço, analiso. Eu estou falando aqui como um palestrante, não como um ouvinte. Se eu vou ouvir. Eu ouço rabinos falando, eu ouço argumentos de judeus que não creem em Yeshua, por que ele não acredita? Eu sou curioso, então eu vou tentar ver o que o camarada está falando. Será que ele está falando a verdade? E eu sou uma pessoa que eu sou sincero. Eu não puxo sardinha, porque eu não estou representando placa de igreja nenhuma aqui, estou representando o eterno. A questão é, o que esse camarada está falando aí? Vamos ver aí. Aí eu fui ver um vídeo de um judeu sefaradi, por que nós não acreditamos em Jesus? E eu sentei para ouvir, estou ouvindo ele falar, genealogia está errada, João 8, não tá, isso aqui. Eu, no final das contas, eu falei assim, beleza, tá certíssimo os argumentos dele. Só que a diferença dele é que eu, mesmo com os erros, eu acredito em Yeshua. Sabe? Porque Yeshua é falado no Tanar, não no Novo Testamento. Yeshua é anunciado lá nos textos antigos. Ele é anunciado, como citei aqui no começo, Salmo 110, Yahua disse a Yahua? Não. Yahua disse ao meu Senhor, senta à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos, né? Derrote os seus inimigos. Essa é a tradução, não é? Yahua, senta aqui com eu mesmo. Desculpa, irmãos, mas é engraçado. Yahua está falando com ele mesmo, né? E senta aqui do meu lado eu mesmo. Não, senta aqui. Yahua disse ao meu Senhor. Davi não sabia quem era o Senhor, mas ele já profetiza do Eterno, falando com o representante Yeshua. Então, essa é a nossa visão. Yeshua, um representante do Eterno. Tudo que eu falei aqui, pense, analise, voltar para o Eterno. O povo de Israel, por se misturar nas nações, entrou no dogma também. Então, se eles entraram no dogma e o profeta Rocheia, que quer dizer salvação, está dizendo que eles carecem de conhecimento de Deus. Veja só, gente, o povo judeu carece de conhecimento de Deus, e o povo cristão não. Eles sabem tudo. É mesmo? O povo que teve no Sinai não conhece tanto Deus. Então, os cristãos sabem mais que os judeus, né? Só porque, e baseado em Tertuliano, Orígenes, Constantino Tertuliano morreu numa seita herege. Só pesquisar a vida dele, a biografia dele. E tantos outros. Então, a nossa fé a minha estava fundamentada nos homens que não acreditavam na Torá, que não viveram na época dele e que desenvolveram a partir da mente humana. E aí eu prefiro ficar com eles do que com as escrituras que foram escritas, vividas por homens de Deus. Então eu prefiro ficar com as escrituras. Não é? O problema do cristianismo, nós sabemos tudo isso, eu era muito voltado a isso também. Cara, antigamente eu acreditava mais no que Paulo falava do que Yeshua. Eu também.
Eu também era paulinista, né? É paulinismo que se fala. É uma doutrina também. Hoje eu me deparo com muitas pessoas que quando você vai trazer o conhecimento da Torá, aí não, mas Paulo viveu isso. Não. A função que Paulo exercia, ele tinha. O Paulo diz lá, anulamos a lei por causa da fé? De forma alguma. Antes confirmamos a lei. Isso está em Romanos capítulo 3. Né? Aí eles falam, eles questionam a questão de Paulo, eles colocam a questão de Paulo, que Paulo bate contra a lei, aí depois, não, Paulo se contradizeu, porque houve uma contradição na fala de Paulo, aí ele diz que a lei é boa. O mandamento santo, puro e bom. E a lei é boa se usado legitimamente. Então ele não está falando da lei contra, ele está falando como está sendo aplicado. E é essa a nossa função quando se aplica a palavra. Quer dizer, aí fala do Evangelho da Graça, do Evangelho. Aí, quer dizer, a palavra graça, né? A palavra graça, por exemplo. A palavra graça, ren, ela está em toda a Bíblia. A pessoa que diz que a graça vem no Novo Testamento não sabe nada das Escrituras. Não. A nova aliança é outro erro, novo erro que os cristãos cometem. A nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá, não com os gentios. Jeremias 31:31. E depois daqueles dias farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os gentios são enxertados, Romanos capítulo 10. Então, os gentios dependem de quê? Qual é a função do judeu? Paulo vai falar. Qual é a importância do judeu? Muito em vários sentidos. A eles foram entregues os oráculos de Deus, as revelações, as alianças. Então tem importância sim. Agora, o povo gentílico, ele é abençoado por causa do povo hebreu. Isso não quer dizer que todos os hebreus vão ser salvos por ser hebreus. O judeu que não cumpre os mandamentos, não crê em Yeshua, vai para o mesmo inferno que vai um outro pagão. Então aqui não estamos defendendo a classe judaica, estamos defendendo a palavra do Senhor. Mas graça, por exemplo, Gênesis capítulo 6, e Noé, Deus teve graça de Noé, Ren. Graça é bondade do Eterno, na nossa língua hebraica. A proteção continua numa linguagem mais nômade, mais antiga. Então, quando você fala graça no Novo Testamento, pega isso nas palavras de Yeshua. Quantas vezes Yeshua usou a palavra graça? Tenta achar. Acha para mim. Que eu já li os evangelhos. Tenta achar a teologia da graça nos ditos de Yeshua. Quais são os ditos de Yeshua? Caminho estreito, porta estreita. Qual é o dito de Yeshua? Pega a sua cruz e siga-me. Vocês não se arrependeram, não? Vocês são pior que Sodoma. Essas são as palavras do nosso rabino. Agora, o meu rabino é Yeshua, não é Paulo. Quando eu leio Paulo, se estiver de acordo com o que Yeshua falou, beleza. Agora, se ele foge do mestre, aí eu já vou analisar o texto, se o texto é coerente, se o texto não é. Se você não medir, Na verdade, a questão do sangue, finalizo aqui, Santo. A Kepará, pessoas morrem por outras na Bíblia, e tem outras partes da Bíblia que falam, não é a temática aqui, mas a Kepará é o que quer dizer, quando um povo depende de uma ação de uma outra pessoa. Finéias, por exemplo. Finéias viu o povo de Israel se prostituindo de tal forma, a praga veio sobre a nação de Israel. Finéias viu um judeu entrando com uma moabita numa tenda para ter relações. Finéias foi lá e pegou uma lança e enfiou nos dois. E a Bíblia vai dizer assim, e cessou a ira de Deus pelo ato de Finéias. O ato de Yeshua é mais ou menos desta forma. Perdoar pecado. Deus nunca perdoou pecado na Bíblia, gente. Davi foi perdoado como, gente? Olha como que as pessoas, às vezes, ali existe um sentido mais amplo. Tudo bem, Yeshua é especial. Mas Deus sempre perdoou pecado. E a Bíblia diz assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter. Isso está lá em Êxodo 3. Davi cometeu pecados, ele quebrou vários mandamentos do decálogo. Primeiro ele mentiu, cobiçou primeiro, mentiu, depois adulterou, depois mandou matar. Ele cometeu pecados de morte na lei, que não tinha perdão aparentemente. O que Deus diz para ele? Tu não vai morrer porque se arrependeu. Tu foi perdoado. Epa! Foi perdoado de adultério? Foi perdoado de homicídio na lei? Então a lei não é bem assim do jeito que as pessoas estão falando. Existe perdão. Como? E o que Davi disse? Eu não ofereci sacrifício, porque se precisasse, eu faria. Como que ele foi perdoado?
Perdão é o quê? Tua dívida acabou comigo, meu filho. Você não tem mais dívida comigo. Precisa de expiação? Nem sempre. A expiação tem outras explicações. O arrependimento. Eu vejo que matar os bodes custava no bolso. Matar um cordeiro era caro. Isso é para quê? Isso é para trazer uma lição de morte. Está um animal morrendo no teu lugar. Isso é para despertar no povo, sabe? Porque o povo judeu tinha uma mente muito diferente da nossa. E, por exemplo, por que Deus precisou fazer um tabernáculo e colocar uma arca da aliança? Porque o povo queria saber se Deus estava junto. Então, tendo a arca, eles sabiam que Deus estava ali. Porque eles tinham uma mente muito concreta. Os judeus antigos eram nômades. Eles eram diferentes da filosofia, depois que alcançou o mundo. Tanto que a palavra inferno na Bíblia, Sheol, é simplesmente sepultura. Porque eles não têm ideias abstratas lá no antigo, bem nos antigos textos. Então, essas ideias foram desenvolvendo. Tanto que a palavra anjo é malar. Malar. Não é anjo, no grego, angelos. Mas ali é uma tradução que já influencia. Emuná, por exemplo, emuná não é fé no sentido de hoje. Emuná é firmeza. Por exemplo, vem cá. A tradução é fé, né? Na Bíblia. Segura meu braço aqui. Segura ele por baixo. Apoia ele para não cair. Isso é fé na Bíblia. Isso aqui é fé. O que você está fazendo? Você está me apoiando. Você está me apoiando, né? Você está me apoiando. Emuná, raiz da palavra. Emun, emet, tudo vem da mesma raiz. Quer dizer o quê? Quer dizer, o que é firmeza? Você apoiando a Deus. Abraão apoiava Deus no quê? Ele não largava Deus. Ele apoiava no ministério. Ele apoiava no monoteísmo. Ele não se desviou. Por quê? Ele apoiava Deus nas coisas do eterno. Ele era o quê? Como se fosse um funcionário, vamos usar uma linguagem aqui, que está sempre apoiando aquele patrão. Por exemplo, o Satu, no trabalho dele, apoia, sempre que precisa estar ali, não é? Ele não larga. Ele não vai fazer uma viagem e vai largar o trabalho dele e deixar as pessoas na mão. Por quê? Porque ele tem fé. Porque ele está ali junto. E as palavras vão pegando sentidos diferentes ao longo das traduções. Que aí a pessoa que tem fé, eu acredito. Quer ver um texto mal traduzido? É o texto do carcereiro. Na verdade, não é nem mal traduzido, ele é mal interpretado. O carcereiro lá teve um terremoto, Paulo estava cantando, né, os irmãos sabem disso. Aí o carcereiro vai se matar. Aí Paulo diz, não faça isso não, está todo mundo aqui dentro. Aí o carcereiro vem trêmulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo vai dizer, crer no Senhor Yeshua, e será salvo tu e tua casa. Aí as pessoas usam isso para pregar, para salvar almas, só que não tem nada a ver. Ali era uma lei romana, que se o carcereiro perdesse um preso, ele pagava com a vida e a família dele. Ali é salvação aqui. Tanto que quando ele cura um paralítico ou cura alguém, a tua fé te salvou. A palavra tem que ser aplicada no seu contexto. Os maiores defeitos hoje da igreja, interpretações erradas, texto fora de contexto, dogmas. E qual é a proposta nossa? Eles estudam algo que já está formalizado. O problema da teologia hoje... A teologia hoje é formal. Eles pegam algo que o MEC ou algo faz, está ali, de capa a capa, e instrui os pastores. Você tem que pregar aqui no meu sistema desse jeito. Se tu pregar diferente, você é expulso do meu sistema. Eu já fui praticamente expulso da Assembleia de Deus por pregar o verdadeiro dízimo. Eu fui desconsagrado no meio do culto. Por quê? Mas eu não sou um homem medroso. Eu sou um servo do Eterno. Por que eu fiz isso? Eu preguei para o povo que o povo precisava ouvir. E tinha que ouvir que o dízimo está sendo levado para pessoas que não podem utilizá-los. As pessoas estão pegando o dízimo, estão usando para construir igreja, estão pegando o dízimo para pagar carro, para pagar cantores, para fazer um monte de coisa. E quem tem direito na lei? Porque o dízimo é lei. Dízimo é lei. Não, aí entra a questão. Se eu quiser montar uma sinagoga, como é que eu faço? Como é que eu monto a sinagoga aqui? Não pode ser com o dízimo, tem que ser com o terumá, oferta. Oferta é voluntária. E o Eterno construiu o templo, o Mishkan, o tabernáculo, antes do templo, com oferta. O dízimo foi só para a alimentação da tribo, da viúva, órfão e estrangeiro.
E para manutenção? Você vai falar, já construiu, mas vai ter manutenção. Precisa comprar uma luz, vamos dizer, não tinha, mas vamos dizer que precisa pintar uma parede, precisa comprar algumas coisinhas aqui, vai fazer como? O meu Então, o meu shekel. O meu shekel era um imposto que todo homem acima de 20 anos pagava uma vez por ano. O sacerdote ia de cidade em cidade, colhendo aquela sacolinha e levava para lá para fazer um reparo e tudo. Cornélio edificou a sinagoga de Cafarnaum, né? Foi com recursos. Por isso que ele é falado lá em Atos, que era o quê? Um homem piedoso, temente a Deus, e fazia o quê? Sedacotes. Atos de justiça, ajudava o povo de Israel. Então você observa o padrão bíblico de se montar um grupo. Pode-se ter uma sinagoga, mas não com o dinheiro das viúvas, não com o dinheiro dos pobres, não com o dinheiro dos necessitados. E pastor não é sacerdote, né? Pastor é um título que hoje é dado, mas na verdade é uma função. Roy é uma função, é o que cuida. Satu é um pastor. Cuida de pessoas, está sempre assistindo, sempre abraçando. É um pastor, porque é o que ele está praticando. É o dom que Deus deu nele. Agora, o título, tem pastores que têm títulos que recebem dentro de uma teologia e não são nada, Você vai procurar ele não está nunca. O que o Evangelho diz? Para pregar. O Evangelho é muito claro. Eles não usam as ofertas para ajudar. O obreiro é o digno do seu salário. O obreiro é digno do seu alimento, da sua manutenção. Mas a gente, varão, a gente está aqui para trazer a palavra do Eterno. Eu sei que às vezes, né, por não me conhecer, pode ter uma visão errada, mas eu sou muito tranquilo. Enquanto a pessoa me der a liberdade para falar, eu falo. Se a pessoa não quiser, eu sou educado. Porque a palavra de Deus diz assim: vá, deixou entrar, entra. Não deixou entrar, vai embora. Então essa é a nossa missão. Não vamos nos tornar inimigos de pastores por causa disso. Na verdade, eu não me torno inimigo de ninguém. Eles que são. Eles que se tornam. Porque eu falo aquilo que eles não querem. Porque eu tenho a minha temática na Bíblia. Eles não têm a temática na Bíblia. Prova que o dízimo é dinheiro. Não tem como provar. Prova a Trindade. Não prova. Prova que Yeshua anulou a lei. Não prova. Aí eles ficam com ódio. Da mesma forma que Yeshua fez Midrash. Sim. Quando, por exemplo, foi falar do divórcio. Midrash, outros assuntos Midrash. Por quê? Eles queriam pegar Yeshua, havia debates ali. E Yeshua fez o que quando falou de divórcio? Citou Gênesis. O maior problema da nossa geração é pecado, gente. Se nós não abandonarmos o pecado, que o pecado quer dizer o quê? Errar o alvo, num nível mais avon é um pecado mais grave ainda. É um pecado, além de ser voluntário, é um pecado, como se fosse um odiondo hoje, né? Existem várias categorias aí no hebraico. Literalmente, pecado quer dizer sair do caminho. Mas você pode sair e voltar rápido. Agora, você sair e ficar fora é avon. Você torceu. Você sair e voltar, você pecou, se arrependeu, tudo bem. Tem erros, falhas, todo mundo tem. Agora, o avon não. O avon caminha reto, você torce. Isso é avon. Então, se você não abandonar o pecado, a tua fé, talvez, se tiver fundamentado, o que o Senhor falou? Se vocês ouvirem minhas palavras, vocês estão fundamentados na rocha. O que Tiago diz? Não sejam só ouvintes da palavra, mas praticantes. Se nós não colocarmos em prática a vontade do Senhor, a nossa religião ou qualquer outra, não é suficiente para salvar. Acreditar em Jesus não é suficiente. Ele mesmo disse, ou ele está mentindo, ou eu não entendo mais. Eu sempre falo lá na internet, é que eu sou maluco? Yeshua falou que muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não praticaram. Vai para o inferno. Não te conheço. Então, não basta conhecer. O que a igreja prega? Aceita Jesus, tu está salvo. Mentira. Dogma. Isso é engano, está levando as almas para o inferno. Porque tem pessoas que 30 anos levantou a mão e me testemunham que estavam em práticas erradas e não sabiam, estavam desinformados e agora estão buscando, estão conhecendo. Mas o dízimo dá. Dava o dízimo. Por quê? Não é da lei o dízimo? Não tem dízimo no Novo Testamento, tem da lei. Amém, Satu? Amém.